Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a conquistar a sua tão sonhada vaga na universidade. E pessoal, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Coloque aí, olha, @centrodemídias_am. Se postar uma foto, coloca a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam. Beleza? Bom, vamos ver o que tem nesse episódio? Nesse episódio, estamos aí no episódio 5, Dica Física. Mano, esquentou que só. Qual é o detalhamento? Calor sensível e calor latente. Então, nessa aula nós vamos aprofundar ainda mais os conhecimentos sobre calor. Por isso, vamos para o nosso primeiro exemplo do dia a dia. Imagina aquele dia que você começou ali a estudar, você já sente vontade aí de tomar um cafezinho, não é? O que você faz? Você vai lá, tira uma água da torneira, água mineral, não é? Você coloca ali para esquentar no seu fogão. A água está a 30 graus Celsius. E aí o que acontece? Você começa a observar que a água vai aquecendo, né? Conforme ela vai aquecendo, até que chega um ponto em que ela chega em uma outra temperatura, a temperatura de 90 graus Celsius. E aí, o que houve? Houve transferência de calor? Houve transferência de calor. Por quê? Porque houve uma mudança de temperatura ali na água, não é? Transferência de calor que ocorreu em virtude dos corpos estarem em temperaturas diferentes. Agora, a grande questão é, esse calor aí que foi transferido, qual é o tipo de calor que nós temos envolvido? Esse tipo de calor que só altera a temperatura, nós chamamos de calor sensível. Quer entender um pouquinho mais de calor sensível? Vamos para o nosso conteúdo. A gente já vem investigando aí os conceitos de calor, não é? Calor é energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Mas veja bem, quando acontece essa transferência, pode ocorrer de que o corpo que absorve o calor, ele tem a sua temperatura alterada, não é? Quando ele absorve o calor, contribui para a energia interna e a energia interna contribui para o aumento da temperatura. Por quê? Porque as moléculas ali naquele corpo vão ficar mais agitadas. Então veja bem, olha só qual é a consequência da absorção do calor. A consequência de um corpo absorver calor é ter a sua temperatura aumentada, não é isso? Só que para essa forma de calor, nós temos um nome, que é chamada de calor sensível, tá certo? Calor sensível é a forma de calor, não é? O tipo de calor em que ocorre a mudança de temperatura. Então, para fixar ainda mais, calor sensível causa uma mudança de temperatura, beleza? Causa mudança de temperatura. E mais, ele não causa mudança de estado físico. Só muda a temperatura, não muda o estado físico. Vamos ver tudo isso resumido? Olha só. Calor sensível, e aí nós já temos o nome da nossa equação do calor sensível, que é a equação fundamental da calorimetria. E o que é que acontece? Olha, vai causar uma mudança de temperatura. Apenas isso, causa mudança de temperatura. Então, se um corpo absorver o calor, esse corpo A, começa a absorver calor e tem a sua temperatura aumentada, a variação de temperatura é maior que zero, não é? Tem a sua temperatura aumentada, nós temos que calor sensível, beleza? E veja ainda mais, para delimitar ainda mais, calor sensível não há mudança de estado físico, tá certo? O que é estado físico? Sólido, líquido e gasoso. Aqueles três estados que a gente estuda lá em química, não é? Então, não há mudança de estado físico, ou seja, quando o corpo absorve calor sensível, um sólido não vira líquido, que não vira um gás, tá certo? Não é esse tipo de calor que é responsável pela mudança de estado físico. E aí nós temos uma equação para definir isso. Olha. Quando um corpo absorve uma quantidade de calor, uma determinada massa, absorve uma quantidade de calor,
tem uma variação de temperatura. É isso que nós estamos tratando aqui. A equação vai resumir essas informações. Veja, olha, quantidade de calor ela é diretamente proporcional à massa. O que quer dizer isso? Quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para aquecer esse corpo, ou seja, para causar uma variação de temperatura, tá certo? E quanto mais calor a gente coloca para o corpo absorver, maior vai ser a variação de temperatura que esse corpo vai sofrer, certo? Então, a equação está descrevendo isso daí. Nós vamos dizer que a quantidade de calor ela é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à variação de temperatura, beleza? Então, o que a equação fundamental da calorimetria está me dizendo? Que quantidade de calor é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior a quantidade de calor necessária para eu causar uma variação de temperatura naquele corpo, beleza? Quanto maior a quantidade de calor que você coloca para um corpo absorver, maior vai ser a variação de temperatura desse corpo. Mais a temperatura vai mudar, tá certo? Então, vamos conhecer agora o que significa cada letrinha na equação fundamental da calorimetria. Olha só. Q mc ΔT. Q igual a mc vezes o ΔT. Q é a nossa quantidade de calor, que é medida em joule, e a unidade usual é caloria, tá certo? Caloria é resultado aí de uma antiga ideia de calor, tá certo? Nós temos M, que é a massa, que no sistema internacional é medida em quilograma, e usualmente nós usamos em grama. C, que é o calor específico, temos aí as unidades, e ΔT é a variação de temperatura, que usualmente nós vamos colocar em graus Celsius. Veja, nós temos algumas observações aí, olha só. Primeira, a unidade de caloria é reflexo da antiga ideia de que o calor fosse um fluido invisível, chamado calórico. Essa ideia ela é bem antiga, tá certo? Ela foi ali abandonada a partir dos experimentos de um cara chamado de Rumford. O Rumford tinha uma fábrica de canhões e ele concluiu de que o calor não era um fluido entre os corpos, e sim a energia que era transferida de um corpo a outro, tá certo? Em razão da diferença de temperatura. Mas a gente continuou utilizando a caloria, tá certo? O que é a caloria? Como ela era definida? Ela era definida como a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Uma caloria, 4,18 joules. Olha só, esse C que tem aí na nossa equação, que é o calor específico, ele significa o quanto a substância resiste a uma mudança de temperatura, tá certo? Então, você já percebeu que quando você vai comer uma pizza, o pãozinho ali, a massa da pizza, ele esfria bem mais rápido que o queijo, que está ali em cima do pãozinho, né, da massa da pizza. O que acontece aí? É porque o queijo e o pão, eles têm calores específicos diferentes. E esse calor específico é exatamente a resistência que o corpo tem de mudar a sua temperatura. Cada material tem um valor de calor específico, beleza? Espero que vocês tenham entendido, porque agora nós vamos sintetizar tudo isso na nossa dica. Olha só, temos aí, olha, a nossa dica. Aconteceu mudança de temperatura. Qual é o tipo de calor que nós temos? Calor sensível. Aconteceu mudança de temperatura, eu tenho calor sensível. Qual é a equação que nós vamos utilizar no problema? Q igual a M vezes C vezes ΔT. Então, só para repetir, aconteceu mudança de temperatura, nós temos calor sensível. Se tem calor sensível, qual é a equação que nós utilizamos? QMC ΔT. E professor, eu tenho uma resistência aí para decorar essas equações. Não vai ter mais. Para você decorar a equação, nós temos um macete aí, olha. Q igual a MC ΔT, nós podemos chamar a equação de que macete. Que macete para você nunca mais esquecer. Então, você viu no problema, tem mudança de temperatura? Qual o calor que nós vamos utilizar? Calor sensível, tá certo? E o calor sensível, como é que eu calculo? Q igual a mc ΔT, o que macete, tá certo? Esse é o nome da nossa equação. Pessoal, tem que se ligar. Não existe só o calor sensível. Os corpos, eles não vão se aquecer indefinidamente e mudar de temperatura indefinidamente. Porque chega um ponto que os corpos, eles começam a mudar de estado físico. Bom, para entender um pouquinho mais sobre essa mudança de estado físico, vem com a gente para o nosso segundo exemplo do dia a dia. Então vamos continuar ali fazendo o nosso café, não é? A gente colocou a água no fogo, não é?
A água estava ali a temperatura de 30 graus Celsius. E aí o que acontece? A água vai se aquecendo, né? Vai havendo uma troca de calor, porque nós temos dois corpos com temperaturas diferentes, até que a água atinge a temperatura de 90 graus Celsius, né? Ela atinge a temperatura de 90 graus Celsius, por quê? Porque ela está mudando de temperatura. Só que ela não vai aquecer indefinidamente. Ela vai chegar num ponto em que ela chega a 100 graus Celsius. Ocorre o processo de ebulição, não é? A água está mudando de estado físico do estado líquido para o estado gasoso. Como você viu aí, a água começa a soltar uma fumacinha, não é? Essa fumacinha é água no estado gasoso, tá certo? Então, houve uma mudança de estado físico. E quando acontece mudança de estado físico, não é calor sensível, não é? Já vimos que não é calor sensível. Calor sensível não pode ser. Então, qual o tipo de calor que ocorre, não é? Que acontece quando nós temos uma mudança de estado físico? Qual é esse tipo de calor? O calor é chamado de calor latente. E aí, para você entender um pouquinho mais sobre o nosso calor latente, que nós vamos investigar agora, nós vamos para o nosso conteúdo. Então, pessoal, olha só, a matéria ela se organiza em alguns estados. Nós conhecemos 3 estados da matéria, tá certo? Conhecemos mais estados? Sim. Dizem que a ordem é de 22 estados da matéria. Nós vamos investigar 3 estados da matéria aqui: sólido, líquido e gasoso, tá certo? Os sólidos, eles estão ali com os átomos todos arrumadinhos, tá certo? Bem próximos, fortemente ligados, e sempre a forma a gente consegue definir qual é a forma. Por exemplo, o gelo, quando você coloca na forminha lá da geladeira, ele sai em cubos, não é? Você está definindo qual é a forma do gelo. A forma do estado sólido da água, que é o cubo, beleza? A água no estado líquido, ela já assume a forma do recipiente que a contém. Se o copo é cilíndrico, a água ali no estado líquido vai assumir a forma de cilíndrico. E ali as moléculas elas estão um pouco mais espaçadas. Por quê? Porque elas possuem uma quantidade de energia maior. E aí, conforme elas vão recebendo mais energia, a água pode passar do estado líquido para o estado gasoso. E ali no estado gasoso, as moléculas já estão completamente espaçadas, não estão interligadas entre si. Elas podem interagir a partir do momento que elas se chocam, mas elas não interagem, por quê? Porque não tem força suficiente ligando as moléculas. Então, nós temos ali os gases, tá certo? E o que acontece? Na água, a mudança de estado físico, quando a substância é pura, ocorre em determinadas temperaturas, tá certo? Do estado sólido para o estado líquido, ocorre a 0 graus Celsius, na água, tá certo? Do estado líquido para o estado gasoso, a água, ela passa ali por esse processo, por essa mudança de estado físico, a 100 graus Celsius, tá certo? Essas são as temperaturas de mudança de estado físico. Então, quando eu aqueço uma determinada quantidade de água, ela vai absorvendo calor e quando ela atingir 100 graus Celsius, vai iniciar o processo de mudança de estado físico. Esse calor que é absorvido nesse momento, quando a água chega em 100 graus Celsius, é o calor latente, tá certo? Então, o que é o calor latente? Ele não causa mudança de temperatura, porque como a gente está vendo, para as substâncias puras, a mudança de estado físico ocorre numa temperatura fixa, tá certo? Esse calor latente, ele é responsável pela mudança de estado físico. Então, é o calor que a substância está absorvendo, não muda a temperatura, mas a água está deixando de ser líquida e se transformando em gás. Vamos resumir tudo isso? Olha só. Calor latente, não há variação de temperatura, tá certo? Essa é a característica, as 2 características aí do calor latente. Primeira, não há variação de temperatura. Não há variação de temperatura. Porque se houvesse, seria calor sensível, não é? Outra coisa, olha, é responsável pela mudança de estado físico. Houve mudança de estado físico? Então nós temos o calor latente. E qual é a equação do calor latente? Calor latente é a massa vezes o calor latente, que esse L aí significa calor latente. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte, olha, que a quantidade de calor latente, a quantidade de calor, ela é diretamente proporcional à massa. O que significa isso, professor? Que quanto maior a massa, maior vai ser a quantidade de calor a ser absorvida para que o corpo, né, a substância, mude de estado físico.
tá certo? Esse L que apareceu na equação, ele tem um significado muito específico. Olha só. Nós temos aí o nome de cada uma dessas variáveis. Olha. Q é a quantidade de calor, M é a massa e L é o calor latente, tá certo? Calor latente é uma constante de proporcionalidade. Esse calor latente ele vai depender de dois fatores. O primeiro fator, olha só. O primeiro fator que o calor latente vai depender é do estado físico em que o corpo está. Então, nós temos, qual é a mudança de estado físico que está acontecendo. Por exemplo, quando nós temos fusão, que é a transformação do corpo sólido num corpo líquido, aí nós temos o calor latente de fusão. Para a água é 80 calorias por grama. Ou seja, para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso de 80 calorias. Veja, eu estou falando da água. Então, a segunda característica aí que está embutida nesse calor latente é qual é a substância que nós estamos trabalhando. Então, depende do processo ali que está ocorrendo, ou seja, qual a mudança de estado físico, e depende também de outra situação, que é o quê? Que é qual substância nós estamos utilizando. O calor latente de fusão do ferro não é o mesmo do da água. Porque imagina, você derreter uma barra de ferro. É tão fácil quanto você derreter um cubo de gelo? Provavelmente não, né? Você precisa de mais calor para derreter ali o ferro. E onde é que você sabe que você precisa de mais calor? Naquela constante, que é a letra L, que é o calor latente de fusão. Bom, tudo isso nós reduzimos ali em algumas observações, olha só. O calor latente depende da substância e de qual mudança de estado físico está ocorrendo. Já explicamos aí para vocês. Esse calor latente vai depender da substância, se é água, se é ferro, se é o cobre, se é ouro, tá certo? E de qual mudança de estado físico está ocorrendo, se é fusão, ou seja, o sólido virando líquido, se é vaporização, ou seja, o líquido virando vapor, se é sublimação, quando o sólido vira direto, vai direto para o estado gasoso. Então, o calor latente depende tanto da substância quanto da mudança de estado físico. Para cada detalhe desse, nós vamos ter um valor de calor latente, tá certo? E a segunda observação, o calor latente é a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de 1 grama de substância. É a situação que eu falei para vocês, por exemplo, quando eu tenho calor latente de vaporização da água, que é 540 calorias por grama. O que acontece ali? Nós temos 540 calorias. Para eu vaporizar 1 grama de água, eu preciso adicionar 540 calorias. Beleza? Então, esse é o calor latente, tá certo? Vimos o calor sensível, que é responsável pela alteração de temperatura das substâncias, e vimos o calor latente, que é o responsável pela mudança de estado físico. Lembra, quando eu estou aquecendo uma substância, ela não vai mudar de temperatura indefinidamente, tá certo? Vai chegar um ponto em que ela vai mudar de estado físico. Por quê? Porque as moléculas vão ganhar tanta energia que elas vão ficar mais espaçadas, tá certo? O que aconteceu ali quando o líquido vira sólido? O líquido ganhou tanta energia ali, as moléculas do líquido, que eles conseguem se desprender. E aí, nós mudamos de estado físico. Deixa de ser o estado líquido e passa a ser o estado gasoso. Bom, mas vamos para a nossa segunda dica, olha só. Na nossa segunda dica, olha só o que nós temos. Se houve mudança de estado físico, qual é o tipo de calor? Calor latente. Qual é a equação que nós vamos utilizar? Q igual a M vezes L, massa vezes o calor latente. Mas nós temos um macete para vocês, olha só. Professor, eu tenho muita dificuldade em decorar essa equação. Como é que eu decoro? Com um macete. Olha o macete, Q igual a M vezes L. Para lembrar da equação, nós vamos chamar de Qimala, tá certo? Então, houve mudança de estado físico. Se houve mudança de estado físico, é calor latente. Qual é a equação que nós utilizamos? Qimala, Q igual a M vezes L. Espero que vocês estejam aí bem empolgados, porque nós temos o nosso terceiro exemplo do dia a dia. No nosso exemplo do dia a dia, eu trouxe duas situações agora para ver se você entendeu bem a relação aí de calor sensível e calor latente. Vamos para a primeira situação. Olha só, na primeira situação nós temos uma taxinha de ferro e um grande parafuso também de ferro. São retirados de um forno quente. Eles estão vermelhos.
de tão quentes e se encontram à mesma temperatura. Quando forem mergulhados em recipientes idênticos, com água nas mesmas temperaturas, qual deles elevará mais a temperatura? A taxinha ou o parafuso? Os dois são de ferro. O que muda entre os dois? É que um possui a massa maior do que o outro, né? O grande parafuso possui mais massa do que a taxinha de ferro, não é? Nossa segunda situação. Na segunda situação, nós temos como a absorção de calor pela água influencia no clima nas diferentes regiões do planeta. E aí, como? Você deve ter ficado extremamente curioso de como essas duas situações ocorrem, o porquê dessas duas situações. Então vamos para o nosso conteúdo. Na primeira situação, veja só, nós temos um parafuso, um grande parafuso e uma taxinha. Ambos são de ferro, tá certo? O que diferencia os dois? A massa, não é? O maior parafuso tem mais massa que a taxinha. Eles foram expostos à mesma quantidade de calor, não é? Então, o que acontece ali? Quando eu mergulhar os dois, qual que vai transferir mais calor para a água? Vamos ver? Olha só, temos aí, o pedaço maior de ferro possui mais energia interna, ou seja, possui uma temperatura maior, não é? Para transferir para a água e, portanto, aquece mais a água do que a taxinha. O parafuso com mais massa possui mais moléculas e, portanto, mais energia total, mais energia interna. Este exemplo ele ressalta a diferença entre temperatura e energia interna. Veja só, o parafuso com mais massa possui mais moléculas, ou seja, ele absorveu ali uma quantidade maior de calor e ele vai ter uma quantidade de calor maior para transferir para a água. Então, na nossa primeira situação, nós estamos falando de quem? Da equação fundamental da calorimetria. Lembra o que é a equação fundamental da calorimetria? Vem aqui com a gente. Equação fundamental da calorimetria é o que macete, Q igual a mc ΔT. Quem possui mais massa vai absorver uma quantidade de calor maior, não é? Massa e quantidade de calor são diretamente proporcionais, tá certo? Então, por isso, quando eu mergulho ali o parafuso, ele consegue transferir uma quantidade de calor maior. Na segunda situação, nós já temos a aplicação de calor, não é? De toda essa dinâmica que nós estudamos sobre o calor em fenômenos climáticos, não é? Por isso, para responder a segunda situação com toda certeza, nós convidamos o professor Ilbson para falar um pouquinho para vocês. Olha só. Eu me chamo Ilbson do Nascimento, eu sou professor da disciplina de Geografia e hoje eu estou aqui para falar da relação entre a absorção de calor pela água e as questões climáticas. Primeiramente, eu gostaria de destacar para vocês que nós não temos somente um fator ou somente um elemento que influencia nas questões climáticas, quer seja de um clima específico ou do clima em âmbito planetário, tá? São diversos os fatores, são diversos os elementos que vão influenciar nas características climáticas. Entre os principais elementos, a gente pode destacar a questão da radiação, da temperatura, da pressão atmosférica e da umidade. Todos esses elementos que eu citei para vocês, eles são influenciados diretamente pela absorção de calor pela água, em especial as águas oceânicas, que recobrem aí mais de 70% da superfície do nosso planeta, certo? A gente começa a observar aí que tem uma íntima relação entre a absorção de calor pelas águas e a questão do clima mundial. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que essa absorção de calor pela água, ela promove o que nós chamamos de distribuição de calor pela superfície, através de fenômenos como as correntes marinhas, e a circulação atmosférica. Isso faz com que regiões mais frias, recebam calor de regiões mais quentes e vice-versa, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que toda essa radiação absorvida pelas águas, em especial as águas oceânicas, elas promovem a formação de vapor d'água que vai para a atmosfera, se transforma em umidade e essa umidade ela vai precipitar normalmente em forma de chuvas, tudo bem? E aí a gente vê que tem sim uma relação entre a absorção de calor pelas águas, em especial as águas dos oceanos, e a questão dos diferentes climas. Professor, não ficou claro. Vou dar dois exemplos que talvez ajude vocês. O primeiro exemplo é o fenômeno El Niño.
Ele acontece em decorrência do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico aqui na costa oeste da América do Sul e tem interferência direta no clima de diversas regiões, tipo a Amazônia. Outro exemplo que eu posso citar para vocês, a grande estiagem que aconteceu no ano de 2005, quando a gente tem um aquecimento anormal das águas do Oceano Atlântico. E a gente observa que realmente essa absorção de calor pela água vai interferir nas questões climáticas em escala local e em escala planetária. Tudo bem? Espero ter contribuído com a aula de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Então tá aí, nós estamos entendendo um pouco dessa dinâmica de como a água, não é? Ela, a partir do seu calor específico, que é um calor específico bem grande, 1 caloria por grama grau Celsius, ela consegue influenciar no clima das diferentes regiões do planeta, né? Você observa ali na mesma faixa do planeta diferentes regiões com comportamentos climáticos diferentes. Tudo isso é influenciado a partir desses fenômenos que o professor de Geografia trouxe para a gente, os fenômenos de El Niño e Laninha, não é? E que influenciam, inclusive, o clima, né? O tempo aqui na Amazônia. Quando ele fala aí da grande estiagem, é a estiagem na Amazônia. Então veja, o calor específico da água é um calor específico bem grande, tá certo? De modo que, para aquecer a água, eu preciso de uma quantidade de calor maior. Por isso que, por exemplo, quando você vai a uma praia, você percebe que a areia está quentinha, quando você entra na água, a água está gelada. Por quê? Estão recebendo a mesma quantidade de calor, só que para causar uma mudança maior de temperatura na água, eu preciso de uma quantidade de calor ainda maior do que para causar a mesma variação de temperatura ali na areia, beleza? Essa é a situação, em pequena escala, que acontece aí com o calor específico. Bom, o que tem que ficar aqui? Nós aplicamos em situações práticas a equação do Ki-Macete, a equação fundamental da calorimetria. E veja como o calor específico, uma grandeza que parece assim completamente irrelevante, ela contribui inclusive na dinâmica climática do planeta Terra, beleza? Bom, então vamos para a nossa terceira dica, olha só. Então a nossa dica para que você consiga solucionar várias questões qualitativas, aquelas que não tem cálculo, resolver várias questões aí de vestibular, é o quê? Olha só, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor absorvida ou cedida, porque depende aí de como é que está a temperatura dessa substância em relação à troca de calor que está acontecendo. Então, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor absorvida ou cedida. É lembrar que massa é diretamente proporcional à quantidade de calor. Claro, essa comparação ela deve ocorrer quando eu tenho ali as mesmas substâncias, porque se eu tiver substâncias diferentes, já depende de quê? Do calor específico de cada substância. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado bastante, porque agora nós vamos para o nosso encerramento. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, cheia de dicas, não é? Dicas sobre calor sensível, dicas sobre calor latente, questões quantitativas, questões qualitativas aí sobre calor sensível e calor latente. E agora eu me despeço de vocês, mas antes, vamos fazer a nossa selfie. Olha, fez a selfie, você vai marcar a rede social aí, você vai marcar o Instagram do Centro de Mídias, @centrodemídias_am. Quando postar a foto, também não esquece da nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan. Postou a foto, marca tudo isso. E aqui eu me despeço de vocês, encontro vocês numa próxima. Tchau, pessoal!